Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Sabemos, depois de amanhã o Glorioso voltará a campo para enfrentar o Cuiabá pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas em Cuiabá. Venho falando sobre o jogo, falarei mais na sequência. Entretanto, neste vídeo, outros temas relevantes com relação ao nosso Glorioso. Torcida alvinegra comprou todos os ingressos para o jogo do próximo domingo contra o Palmeiras em São Paulo. Diretoria do Fogão cobra o clube alviverde pela venda conturbada das entradas para a nossa torcida. Contra o Magajanes, o Glorioso quer bater recorde de público no estádio Newton Santos. Explico. Eduardo, segundo o GE, futebol da Arábia Saudita sinaliza com proposta surreal para tirar o meia do Fogão. E mais, lesões no Botafogo. Preocupam ou não? Antes de mais um conteúdo robusto, eu peço, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rapidinho, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família especialíssima que acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente, torce para o Fogão. Traga novos inscritos, apresente o canal Fabiano Bandeira para outras pessoas. Deixe o like, assim o YouTube entende que você curte os vídeos do canal Fabiano Bandeira e distribui automaticamente para outros botafoguenses, outras pessoas que curtem futebol. E claro, ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Quem sabe hoje não aconteça uma live por aqui. A probabilidade é alta. Pois é, galera, começo falando sobre Eduardo. A Arábia Saudita não está para brincadeira no futebol. Lá tem um fundo com muito dinheiro que atrai jogadores e distribui pelos clubes. Eles querem fazer uma liga cada vez mais forte. Cristiano Ronaldo já está por lá. Karim Benzema acabou de ser contratado por um clube saudita e eles querem levar cada vez mais jogadores de grife que possam ainda contribuir no campo, jogando muito bem, em alto nível. Por que então o Eduardo, que sim, é acima da média aqui no futebol brasileiro, mas não é um craque conhecido mundialmente? Eduardo é um dos maiores ídolos da história do Al Hilal, um dos maiores clubes da Arábia Saudita. Por lá ficou entre 2015 e 2020. Segundo a matéria do GE, o Eduardo deve vir a receber uma proposta muito tentadora. O Botafogo paga um ótimo salário ao Eduardo, mas segundo a matéria do Sérgio Santana no GE, se ele aceitar a proposta, vai receber muito mais. Os valores são incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Eu torço muito para que o Eduardo não saia do Botafogo, espero que ele fique. Um alento para o torcedor botafoguense. Li há pouco no Espaço Glorioso lá no Twitter. Eduardo, em entrevista ao Pedro Certezas, disse que tinha até dificuldade de andar na rua na Arábia Saudita, tamanha idolatria dele por lá. E disse também que sofreu muita pressão em dado momento, fez gols em 8 jogos consecutivos. Quando não marcou, foi cobrado firmemente pela imprensa da Arábia Saudita. Alguns desses fatores fizeram com que Eduardo se transferisse para o futebol do Catar. E depois ele abriu mão de muita grana para vir para o Botafogo de futebol e regatas. Realmente, o Eduardo parece estar realizado, parece estar financeiramente tranquilo, mas é o que eu sempre digo no canal Fabiano Bandeira. Eu falo sobre os meus recursos financeiros, você fala sobre os seus. O Eduardo fala sobre o dele, o Luiz Castro fala sobre o dele, cada pessoa fala sobre seu próprio patrimônio, então não tem como falar que o Eduardo vai ou não vai. Por enquanto, ele não sinalizou com uma resposta, por isso ainda não tem uma proposta na mesa do Botafogo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas espero que o Eduardo permaneça. Ele é um excelente jogador de futebol e vem contribuindo muito desde quando chegou ao Botafogo de futebol
e Regatas. Segundo ponto deste vídeo, lesões no Botafogo. Muita gente reclamando, puxa, os jogadores se machucam muito, que isso? O clube ficou parado no Campeonato Brasileiro, não teve rodada, são mais de 10 dias sem jogos, por que os jogadores estão se lesionando? Galera, vamos olhar para outros clubes. Todo mundo sofrendo com lesões, porque antes da parada a carga foi muito pesada. De repente, uma folga, depois volta aos treinamentos. Alguns jogadores têm problemas musculares e isso tem explicação. Só que no caso do Botafogo, a lesão do Gabriel Pires é em cima de uma lesão anterior. Ele teve um problema na panturrilha, voltou a treinar e voltou a sentir. E no caso do Lucas Fernandes e do Matheus Segovia, choques. O Lucas Fernandes dividiu com o Adrielson no treinamento. Isso gerou um trauma no tornozelo. Poderia ter acontecido no treino, poderia ter acontecido no jogo, poderia ter acontecido em qualquer ocasião ligada ao futebol. Como poderia ter acontecido com ele descendo para o vestiário e torcendo o pé. Trauma, não tem como você evitar na maioria das vezes. Matheus Segovia também é um problema no tornozelo. Creio então que ele tenha dividido com alguém ou virado o pé, de repente não conseguiu se sustentar da melhor maneira em alguma execução de jogada. Isso acontece, não foi nada muscular com o Matheus Segovia. Logo, o Botafogo não tem problemas de ordem muscular graves no momento. Danilo Barbosa voltou, está treinando com o grupo, deve ser relacionado para a partida contra o Cuiabá. O Marçal teve um problema no joelho no jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então o Botafogo tem alguns jogadores com problemas, mas tem explicação para todos eles. Não tem motivo para crise por conta de um departamento médico cheio com lesões musculares, pelo menos neste momento. Isso tem que ficar claro, porque às vezes a cobrança vem de maneira exacerbada e acaba exercendo uma pressão inadequada para um time que vive um grande momento na temporada, com a liderança no Campeonato Brasileiro e a liderança no Grupo A da Copa Sul-Americana. E falando em Copa Sul-Americana, a diretoria alvinegra trabalha para que o Botafogo bata recorde de público no estádio Newton Santos, segundo o Globo. O Magajanes abriu mão dos ingressos para o setor sul e assim o estádio fica todinho para o Fogão. Lembrando que os sócios já podem comprar ingressos para os setores leste superior, leste inferior, oeste inferior, norte, oeste superior. Os sócios do Botafogo já podem comprar ingressos para esses setores para a partida do dia 29 contra o Magajanes. Jogo importantíssimo, valendo a liderança do Grupo A para que o Botafogo vá direto às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Botafogo tem que fazer saldo porque a LDU vai tentar fazer saldo lá em Quito, no Equador, contra o César Valerro. Sócios já podem comprar os ingressos e o Botafogo então espera uma torcida pujante, querendo realmente acabar com os ingressos para esse jogo. O Botafogo vai observar o cenário à medida que a torcida for comprando. Quando abrir para o público geral, então, a força da galera chegando, aí sim o Botafogo pode trabalhar para abrir o setor sul e para que haja um recorde de público no estádio Newton Santos. Mais público que o jogo contra o Fluminense na estreia do estádio em 2007, mais público que o jogo contra o River Plate também em 2007 pela Copa Sul-Americana, mais público que o jogo contra a Portuguesa na Copa do Brasil de 2008, vitória do Fogão, inclusive, por 2-1. Eu estava em todas essas partidas. Newton Santos é, sim, a nossa segunda casa. Falando ainda sobre ingressos, o Palmeiras fez uma venda conturbada para a torcida do Botafogo. Primeiro, preço altíssimo. Segundo, liberou apenas 5% da carga. No futebol brasileiro, você tem que liberar 10% da carga para os visitantes. Mas aí, nem vou culpar o Palmeiras. E aqui estou falando com todo respeito à instituição, um grande clube do futebol brasileiro. Lá o GCRIM diz que por questões de segurança, o visitante só pode levar 5% de torcedores para o estádio, o Allianz Parque. Infelizmente, o Botafogo tem que ver isso aqui também com o GCRIM no Rio de Janeiro, com o BEP, com quem quer que seja.
coloca também 5% para a torcida do Palmeiras. Por quê? A torcida do Palmeiras é grande, assim, a torcida do Botafogo também é grande, a torcida do Palmeiras viaja bastante, e a do Botafogo também. Se tivéssemos 4 mil ingressos, a torcida do Botafogo compraria todos. Não teremos. O Palmeiras não pode ter também 4 mil, 4.500 ingressos no Newton Santos. O ideal seria conversar com a diretoria do Palmeiras para que o Botafogo tivesse lá 10%, claro, envolvendo o GCRIM, e que o Palmeiras tenha aqui 10%, envolvendo também quem tem que ser envolvido de forma legal nessas conversas. Acontece que, além da carga reduzida e do ingresso caro, o Palmeiras sinalizou com o início das vendas para quinta-feira. Muita gente foi se preparando. Ontem o Palmeiras anunciou que as vendas começariam hoje às 10 da manhã. E o Botafogo postou todas as informações, links e mais. No entanto, o Palmeiras abriu vendas para a torcida do Botafogo ontem à noite. Já expliquei no vídeo de mais cedo como comprei meu ingresso, como o Brownie, que estava comigo, comprou o ingresso dele também. Só que muita gente que tinha se preparado para acordar cedo ou para acordar em cima da hora ali às 10 da manhã para comprar os ingressos não conseguiu comprar. Por quê? Antes das 9 da manhã de hoje, os ingressos já tinham acabado. A torcida do Botafogo foi comprando na noite de ontem e durante a madrugada. 1.700 ingressos. É claro que a carga seria esgotada rapidamente, como aconteceu. De alguma forma, muita gente ficaria de fora. Só que teve gente se preparando para isso e sendo prejudicada. Não pode acontecer. Segundo a ESPN, o Botafogo está cobrando explicações do Palmeiras por conta de tanta bagunça na venda dos ingressos para a torcida do Fogão. Espero que o Glorioso consiga se acertar com os adversários aqui do futebol brasileiro, com as torcidas cada vez viajando mais, com a torcida do Botafogo, que já é espalhada pelo Brasil, e uma galera do Rio de Janeiro indo para outros estados também. O Botafogo pode ser um pioneiro nessa conversa, pensando no torcedor visitante. Estamos muito juntos, galera. Saudações alvinegras. A qualquer momento eu volto. Aquele abraço. Valeu, fui!